Hoje nós temos a alegria de trazer para vocês a desembargadora Maria Cristina Zucchi. Ela é a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a chegar por eleição ao órgão especial, aquele órgão que administra o tribunal. Cristina, muito obrigado de você ter aceito o convite aqui da Uniregistral e conversar com o pessoal que vai gostar muito de você. Obrigada, Analine. Estou muito honrada com o seu convite e muito contente com a oportunidade de conversar com você. Então, conta um pouquinho da sua carreira, como é que você se inclinou para o direito, como é que chegou à magistratura? Meu sonho pelo direito sempre existiu. Fiz a faculdade e sempre tive a ideia de procurar resolver o problema das pessoas. E eu me lembro muito bem que a primeira separação, naquela época ainda de esquite, que eu tive a oportunidade de ter aos meus cuidados, era de um pintor, um pessoal simples, e eu consegui conciliá-los. Então, e meu pai, totalmente imbuído da nossa cultura litigante e tradicional, ele observou esse meu resultado e disse: filha, você nunca vai conseguir resolver nada, você tem que trabalhar. Então, da nossa época, a cultura, por princípio, sempre viu soluções pacíficas, soluções calmas, consensuais, com uma forma assim, mais de... Uma frustração, não é? Uma frustração, deixando para o segundo plano, que realmente seria para coisas que não fossem importantes. E eu sempre vi nisso um erro. E só tive a oportunidade de trabalhar com isso já formada, já com quase 20 anos de exercício da advocacia, sempre me pautando por essa linha, tentando conciliar as partes. Difícil tarefa, simplesmente a seco, como eu costumava dizer. Mas depois, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer o curso de mestrado numa universidade americana, e lá eu tomei conhecimento da existência da conciliação e da mediação como instrumentos de pacificação social. Fiquei encantada, me apaixonei, voltei para o Brasil e querendo então fazer alguma coisa para trazer aquela maravilha aqui para a nossa cultura. Então, ainda atuando como advogada, trabalhando bastante, sempre na esteira do processo judicial, e acabei então indo pela Escola Paulista da Magistratura, embora ainda advogada, eu acabei começando a inserir os cursos de conciliação. E fizemos inúmeros cursos, todos eles de uma forma interdisciplinar, com professores da psicologia, professores assistentes sociais e professores da área jurídica também. Você notou que há pessoas que têm um talento natural, um dom natural para essa conciliação, para essa pacificação? A vocação é fundamental, mas poucos descobrem se a têm ou não. E isso você tem que observar, tem que analisar a si próprio e aos demais, para ver se eles oferecem o perfil necessário para isso. Realmente não é qualquer um que tem esse pendor e esse dom. Eu tenho experiência, muita experiência, tanto com a magistratura quanto com a advocacia. Como eu estou dizendo, eu iniciei a formação de capacitados em conciliação e mediação e arbitragem na Escola Paulista da Magistratura. Eu me lembro como se fora hoje. No meu primeiro curso, 2 desembargadores se inscreveram. Foram os meus melhores alunos e destoavam na idade dos demais alunos, que eram na maioria advogados. Com isso, nós vemos claramente como a resistência na magistratura para a adoção dos métodos alternativos de solução de conflitos é muito forte. A culpa maior disto eu atribuo à formação do direito. Na Escola do Direito, nós temos uma formação litigante, aplaudindo a atuação beligerante do advogado. Como eu costumo dizer, ele sai da faculdade, ganha o diploma e ganha 2 luvinhas de boxe, que ele é obrigado a usar o tempo todo como sinal de bom profissional.
A medida da atuação dele é muito em função de uma combatividade. E eu vejo ainda uma outra diferença muito importante. Enquanto você está no processo, tudo se limita a ele, a ponto de se dizer o quod non est em processo, em autos, non est in mundo. Então, o que não está no processo não estaria no mundo. Tudo se decide em função do que está e da prova dos autos. É muito formalismo. Prova essa que nós sabemos muito bem, às vezes é manipulada, Sim. às vezes é subtraída, às vezes é alterada e assim por diante. Enquanto que na conciliação, quem leva a verdade da sua situação é a própria parte. Sim. E ninguém melhor do que ela para poder contar qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, qual é o seu objetivo. E o milagre, Cristina, é você verificar que esse é o real sentido do contraditório, ou seja, você tentar entrar na realidade do outro. Isso é uma forma de pacificar a sociedade brasileira. A habilidade do conciliador e do mediador tem que ser exatamente esta, a de viabilizar o início do diálogo entre as partes. Se elas ficarem só no processo judicial, elas não se falam, acirram-se as posições e elas, inclusive, aumenta aquele sentimento contrário de ódio, de raiva, de temor e de maldade, ou enfim, que o processo naturalmente traz. Na conciliação, na medida em que as partes abrem-se e revelam o que realmente está tomando e preocupando e causando conflito, elas viabilizam uma compreensão da outra parte. É como se a outra parte se sentasse um pouquinho na cadeira do outro e pudesse sentir exatamente a dor do outro, para daí poder avaliar os limites do outro. E o que ele pode oferecer, então, dentro desses limites, por quê? Porque ele compreendeu a situação do outro. Eu me lembro de um caso que me impressionou muito, 2 herdeiros brigando, e aparentemente se entendia, por já haver anteriormente iniciado o processo de inventário, entendia-se que eles estavam brigando por alguma cota, algum quinhão hereditário ou parcela dele. Surpreendentemente, durante a conciliação, o conciliador foi surpreendido com a seguinte revelação de um deles: eu não quero dinheiro, ele me machucou, ele me feriu, ele me ofendeu, eu quero que ele me peça desculpas, eu quero que ele me peça perdão. Na área da família isso não é... Isso, para certas pessoas, a instrumentalização isso é do filho. fundamental. Não é? E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão há muitos anos na nossa frente. E a sociedade americana, ela já tem uma predisposição para o acordo, para o que eles chamam de settlement. Settlement é acomodar os interesses num acordo, numa conciliação, numa forma que agrade a ambas as partes. Então, essa cultura eles já têm. As normas éticas cotidianas do americano se pautam muito por essa cultura. No Japão, se as partes não tentarem, não esgotarem, primeiramente, a via conciliatória e partirem diretamente para a via judicial, elas são mal vistas, eu estive no mal Japão faladas. muito tempo atrás, em 95, fiquei 21 dias lá, e nós notamos que as pessoas que recorrem à justiça, elas são consideradas assim como se tivesse uma fissura de caráter, porque primeiro a pessoa precisa aceitar as responsabilidades, seus deveres, obrigações, honrar a palavra empenhada, né? Exatamente. E se precisar de um aparato do Estado para resolver um problema que o seu caráter não resolveu, você tem algum problema. Então, é cultural. O processo a gente vê que se transformou numa arena de astúcias, cada um querendo atingir mais, prejudicar o outro, né? Então, provar que tem razão, que está certo, que é o melhor. Né? Infelizmente, a nossa cultura se pauta muito por isso, e nós estamos, assim, nos bastidores com a lei de Gerson, que diz tudo. Sim. Todo mundo hoje está voltado para o seu umbigo, para os seus interesses, para o que é melhor para si. E eu entendo que tudo isso começa na educação. Que, para mim, de todos os setores sociais,
que nós temos que cuidar e verificar com muito cuidado, muita seriedade, o mais importante, o primeiro tem que ser a educação. A criança bem formada, a pessoa bem educada, ela vai lá na frente significar um cidadão pleno, consciente dos seus direitos e deveres. Mas, Cristina, eu acho que você se lembra na corregedoria, quando fui honrada aí com o seu voto para ser corregedor geral, e você me ajudou tanto, eu tentei fazer uma conciliação extrajudicial. Mas toda a delegação extrajudicial é aquela solução do Constituinte tão inteligente do artigo 236, e eles têm acesso à população, então eles são o primeiro juiz da causa ali, porque vão atender as partes, né? Você acha que o setor extrajudicial pode ajudar na formação dessa cultura e fazer também esse tipo de trabalho, facilitar a composição? Eu acho que tudo isso requeriria um preparo e uma especialização dos conciliadores no viés registrário, que precisa. É uma matéria específica e quanto mais houver um preparo dele para isso, melhor será o trabalho dele, então, na condução dos conflitos e da solução dos conflitos. Por exemplo, um conciliador que se ponha a participar de uma conciliação entre credor e devedor num processo recuperacional ou num processo falimentar. Se ele não tiver uma mínima ideia de falência e de recuperação judicial, ou se ele não estiver em co-conciliação, o conciliador não precisa ser um só. Ele, então, dependendo da atuação e da área em que o conflito se insere, ele poderá ter um outro conciliador trabalhando com ele, ou outros. Como uma espécie de perito, assim, alguém que tem uma especialidade? Não necessariamente perito, mas que tenha uma ideia de especificidades que aquela matéria possa exigir. Nós sempre dizemos que o conciliador não precisa ser advogado. Ele pode ser de qualquer profissão. Eu já tive excelentes alunos enfermeiros, médicos e também auditores. A questão é vocacional. Se ele tem esse pendor, não importa a área dele, ele deve aproveitar, formar-se, capacitar-se nessa área e começar a exercitá-la. É altamente aconselhável que cada setor da sociedade adote a conciliação, mas para isso ele precisa se preparar. E a preparação só pode ser colhida e feita validamente através de lugares que possam ter depois uma diplomação, uma certificação. Um conciliador, ele tem um status reconhecido pelo Poder Judiciário? Veja bem, teoricamente, quando um médico se forma, ele tem a certificação do CRM. Quando o psicólogo se forma, ele tem a certificação do Conselho Regional de Psicologia e assim por diante. A mediação é tão novinha que ela ainda não tem o seu conselho, nem nacional, portanto, muito menos regional. Isso seria importante. Qualquer profissão requer uma regulamentação ética e uma regulamentação disciplinar. O que acabou acontecendo? O Poder Judiciário, pelo CNJ, abarcou a função de regulamentação dessa atividade e tornou-se como que um ditador, informador e determinador das regras que precisam ser seguidas para que uma pessoa formada, capacitada num curso de conciliação, possa trabalhar. Ora, um conciliador, ele tem dois âmbitos de trabalho possíveis. Primeiro, o âmbito privado, e aí não existe conselho, portanto. Se ele quiser atuar no âmbito judicial, ele tem necessariamente que submeter ao regramento estabelecido pelo CNJ, que, por sua vez, outorgou a cada Tribunal de Justiça estadual o regramento que ele deveria ter e outorgou também aos tribunais federais, sejam regionais, sejam no nível de Brasília, que todos eles têm que ter e obedecer a esse regramento. Então, é muito importante que o conciliador, quando ele recebe o diploma, que ele tenha noção do âmbito de trabalho em que ele poderá se desenvolver. Qual acaba sendo o referencial que hoje existe para o conciliador privado,
extrajudicial totalmente, ele acaba se cadastrando no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça dá a ele um cadastro respeitado, desde que, por sua vez, ele tenha se formado num curso que esteja cadastrado no Tribunal de Justiça. E ele, com esse cadastramento, ele está apto, habilitado, em tese, a trabalhar junto ao Judiciário. Por enquanto, infelizmente, de forma voluntária, sem remuneração, mas experienciando. Uma das perguntas que eu escuto quase que diariamente é a seguinte: mas, se o conciliador existe e vai conseguir solucionar os conflitos, então para que serve o advogado? É por isso que eu me abracei com muito amor e carinho a realização de cursos de capacitação nas escolas pontuais da advocacia, que são a Escola Superior da Advocacia e a Escola Superior do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu levo muito a sério isto. É um dos segmentos que mais precisa ser atingido por essa cultura da conciliação, exatamente por força dessa formação litigiosa exacerbada que ela recebe. E o advogado precisa entender, principalmente, Naline, que ele não está perdendo o seu mercado de trabalho para o conciliador. Ao contrário, ele, advogado, ao capacitar-se como mediador, ele acaba tendo duas opções profissionais. A primeira, ele pode, depois de aprender todos os instrumentos de pacificação, os sistemas de negociação, os sistemas de comunicação, de escuta e de compreensão que a conciliação envolve, com esse arsenal de instrumental, ele pode tornar-se muito melhor advogado. Por exemplo, o cliente vai procurá-lo dizendo que quer se separar da esposa. Ora, às vezes, vendo as circunstâncias daquele caso, ele pode perfeitamente dizer ao cliente: eu aconselho você a tentar uma conciliação. E nessa hora, se ele optou por ser advogado só, ele pode perfeitamente trabalhar em parceria com conciliadores familiares. E nesta hora, havendo o consentimento do cliente, claro, isso é básico para a conciliação, ele pode então encaminhá-lo por primeiro à via conciliatória. Saindo acordo naquela conciliação, evitando esse processo judicial, aquele desgaste emocional todo, aquele desgaste financeiro e temporal, as partes se conciliam, o próprio advogado pode redigir o acordo, cuidar da sua homologação perante a justiça e ter aquilo definido perante as partes. E continuar orientando aquelas partes, quando tiverem um próximo problema, um próximo conflito, vão se lembrar da forma completa que o advogado utilizou para orientá-los e vão procurá-lo novamente. E sabem que ele tem um recurso a mais a oferecer. Ele fidelizou, né? Exatamente. E nós temos muitos advogados tão vocacionados para a conciliação que estão optando por deixar de ser advogado e serem só conciliadores, fazendo às vezes parceria com colegas advogados que não querem sair da sua posição. O advogado nessa hora tem que se pautar com muita clareza e segurança nos 2 primeiros artigos do Código de Ética da OAB e da advocacia, que dizem que ao advogado incumbe a assessoria jurídica, a chefia de departamento jurídica, a assistência jurídica e o patronato de causas. Essas 4 atividades, conciliador nenhum poderá exercer, ainda que ele seja advogado, porque ele vai ter que optar entre ser conciliador ou ser advogado. Nós temos já o estigma de se faz a conciliação na magistratura, é porque não está querendo julgar, está querendo trabalhar menos. E não é isso de forma nenhuma. Claro. E não se compara também a qualidade de uma solução, qualidade pessoal, pela especificidade do caso. Cada caso é tão diferente. O aspecto ético é muito superior na conciliação, né? Porque você conseguiu pacificar. E o maior mérito da conciliação está em revelar a verdadeira razão do conflito. Você sabe melhor do que eu
que a maioria dos conflitos surgem de uma picuinha, Sim. de uma rusguinha, de uma briguinha que o outro faz questão de provar que ele estava certo. Qual seria o próximo passo, assim? O que você faria para que esse caminho fosse acelerado, o da busca de composição consensual de conflitos? Enquanto nós estamos lidando com setores profissionais, isso se torna mais viável, mais normal. Atingir a sociedade é que é mais difícil. Então, veja bem, você me vê geralmente em Rotaries, Lions, igrejas, paróquias, cursos de faculdade. Voluntariamente estou lá tentando levar a sementinha da pacificação através de primeiras noções, para que depois a população acabe se tornando motivada, veja só, até entre as crianças. Sim. Se há setor em que a conciliação tem se mostrado altamente profícua e frutífera, tem sido no âmbito escolar. E aí que tem que começar, né? A criança que acostuma a ver isso, ela vai se acostumar a recorrer ao conciliador sempre que tem um conflito. Eu estou muito assustado com a quarta revolução industrial, com essa ameaça de extinção de 702 profissões. Você tem preocupação com isso, Cristina? Tenho muita preocupação e vivo isso. Estou no âmago do problema como magistrada. Como? Nós temos a parte da informática, que o tribunal foi pressionadíssimo a adotar, enfrenta problemas terríveis, seríssimos. Então, o judiciário, por exemplo, é um setor da sociedade que está totalmente estrangulado, seja pela pressão, seja pela necessidade de atualização e acompanhar essa evolução toda que se impõe na sociedade. Hoje, o ser humano que se põe ao lado de toda essa parte de informática, ela fica de fora. E o grande risco, Cristina, se a gente não atentar para que essa revolução preserve a ética, preserve a consciência, né, individual e coletiva, nós vamos aprofundar o fosso entre a pobreza e a exclusão. É uma extensão que faz com que toda essa quarta revolução se permeie em tudo. Tudo. A própria mediação e a própria conciliação estão sendo já feitas, realizadas, com normas próprias, enfrentando dificuldades de toda a ordem, mas sendo feitas através do meio virtual. Se imagine a gama de regramento, principalmente ético, que essa atividade conciliatória virtual exige. É um mundo novo e é muito bom nós verificarmos que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, existe no seu órgão especial, naquele grupo de 25 desembargadores, alguém que todos os demais, os 360, escolheram para representá-lo. Uma mulher sensível, inteligente, pioneira, e um ser humano maravilhoso que eu tenho certeza que vocês gostaram. Cristina, muito obrigado por essa oportunidade de nós aprendermos tanto com você. Aline, tomara que consigamos fazer alguma coisa por toda a nossa sociedade, por todos aqueles que alcançarmos. Estou muito honrada, digo mais uma vez, com o seu convite. Muito obrigado.